O que você vê de principal diferença, você também, Aline, por favor, né? Entre esse investimento em startups, que é um negócio novo para muita gente, está começando agora e, inclusive, o ticket era muito alto, está começando a baixar para que o investidor comum possa entrar nesse mundo. Mas qual é a diferença que você vê de investir em startups para investir aquele investimento tradicional em empresas da Bolsa? Ambos são negócios, renda variável. Então, você investe numa ação, numa empresa estruturada, lá no IPO, né, na bolsa. Ela está listada na B3, por exemplo. Você vai na sua corretora, no seu banco, clica lá no botão e investe. Lembra que essa empresa hoje já grande, que você está pagando R$10, um sharezinho bem pequeno, uma ação bem pequena, ela um dia foi pequenininha. Então, a jornada são mais ou menos 10 anos de uma startup. A Lilu começou agora, daqui até tem 2 anos de vida, ela tem mais 8 anos para chegar no IPO, por exemplo, que é o tempo que a gente chama de jornada. Que o IPO, vamos lembrar, é como se você abrisse para as pessoas investirem em ações. Em ações. É a Initial Public Offering, né? Oferta inicial de ações na Bolsa. Exatamente. Só que lá no começo, ela é uma empresa startup, ela é pequenininha, ela é uma estrutura quase nenhuma no começo. A Lilu já está estruturada, mas ela não tinha estrutura, né? Como ela disse como começou agorinha, né? Então, o que você pode fazer? O valuation da Lilu no começo foi 3 milhões que eu entrei. Se a Lilu abrir a oferta pública, ela vai ter um valuation de R$1 bilhão. Foi o que aconteceu na Melius. Eu investi na Melius. Então, quando ela abriu a ação da Melius, eu ganhei pra caramba. Porque eu tinha sido um investidor anterior da Melius, entendeu? Então, essa é a jornada de 10 anos. Você entra no começo. Agora, o que acontece no começo? Teu risco é muito maior. A Lilu, amanhã ela pode fechar as portas. Ela não tem obrigação de me pagar nada, acredita nisso? Se a Lilu morrer, por algum motivo que não seja má fé, um abraço, toca a tua vida e eu perco o que eu botei. Esse é um ponto interessante, né? Vamos falar aqui de riscos e também dos benefícios, tanto para o investidor quanto para a empresa. Porque, por exemplo, para o investidor, você falou, se a Lilu viesse a quebrar agora, vamos bater até, não tem madeira aqui no vidro, né? 3 vezes aí, isso não vai acontecer, mas você perderia o dinheiro. Só que também você não estaria com seu nome no contrato social da empresa. Eu não estou no meu nome no contrato social, porque ela se prejudica tecnicamente, juridicamente falando, eu vou só perder o dinheiro. Então, como funciona isso, esse risco e benefício, né? O risco. Então, vamos lá. E por isso a gente faz um contrato de opção. Eu tenho uma opção que amanhã eu posso entrar no contrato social dela. Tem uma data no contrato. Você tem eu tenho o direito de adquirir um percentual da empresa dela. Não, eu tenho o direito de adquirir aquele percentual proporcional ao que nós negociamos. Tipo assim, eu entrei com quantos por cento? Vamos falar o real. 6,7%. Né? Eu tenho 6,7% do negócio dela. Eu tenho um contrato de opção futura, não é isso? Justo. Que deve ter 3, 4 anos, sei lá, de vencimento, que pode ser renovado. Porque nós temos 10 anos para... Eu tenho uma paciência de mais, sei lá, 8 anos com ela. Ela vai trabalhar tranquila durante 8 anos. Isso é importante falar. É um investimento de longo prazo. Longo prazo. Enquanto na bolsa você pode comprar e vender na hora que você quiser. Não tem liquidez. No investimento anjo, como você está comprando uma empresa que é fechada, não está sendo negociada em tela piscando toda hora, é muito mais difícil você se desfazer do investimento. Como é que eu vou pedir meu dinheiro de volta para ela? Ela já investiu no colaborador, ela já investiu em um monte de coisa, Dependeria de um outro investidor querer comprar a tua parte. Mas é um mercado secundário que não existe no Brasil. Ou seja, não é fácil disso acontecer. Não é fácil. E nem é pra ter, né? Porque, pelo que eu entendi, você também tá dando a sua expertise pra ela. Você tá ajudando de alguma forma. Então, ela vendeu porque foi você. Ela vendeu o sonho dela pra mim. Não foi Cara, foi o sonho um. dela. Eu comprei o sonho dela, comprei a expertise dela, comprei eu sabendo que ela vai fazer de tudo pra que isso dê certo. E eu vou proporcionar o máximo possível pra que isso dê certo. Investir também no jockey e não simplesmente no cavalo, né? Digamos assim. E é bom explicar o que é isso, né? Numa corrida de cavalo, gente, se investe no cavalo, ou se aposta no cavalo. Cavalo nome tal, azulão, sei lá o que, os cavalos, né? É assim que a gente faz numa corrida de cavalo. Aqui, nesse game, a gente investe no jockey e não no cavalo. O cavalo é a Lilu, o jockey é a Aline. Porque a Aline, ela não muda. O cavalo a gente pode mudar. Pode pivotar, né? Ajustar, mudar o que melhorar, o negócio faz. Né? Agora, a Aline, como empreendedora, é difícil mudar o perfil dela. Difícil você entender gente. Então, é difícil você mudar uma pessoa arrogante. Uma pessoa que não tem escutatória, que não ouve. Então, assim, quando a gente faz negócio num investimento anjo, a gente olha muito a pessoa. E por isso eu negociei com ela. Porque eu não negocio. Nunca, quem assiste meus programas sabe. Então com ela eu até dei uma gaitada, não foi? Dei uma gaitada porque ela me convenceu a aumentar o valuation que eu nunca aumento.
Porque eu faço isso há muito tempo, então eu tenho acessibilidade quanto vale, com entende? certeza. Ainda nessa questão dos riscos, você tem um percentual médio de empresas que quebram dessas startups? Como pequena empresa, uma startup, ela entra na pesquisa do IBGE, do Sebrae, né, nos índices normais de 50% das empresas morrem nos primeiros 2 anos de vida. Né? Isso é, historicamente falando, em todos os índices brasileiros falam isso. E aí não dá para extrair startup. Mas, olhando o meu caso, olhando o caso na Bossa Nova, fazendo a conta de 750 investimentos em 5 anos, em 44 write-offs, dá menos de 7%. Write-off é quando não tem mais jeito. Morre. Escreve o cheque do prejuízo. Ela me vende por R$1. Ela me paga R$1 para eu liberar o contrato para ela. Né? Liberá-la do contrato. Então, até na hora, por exemplo, de buscar um investimento novo, quando a Aline vai fazer uma nova rodada de investimento, ela fala lá, dentro dos investidores que já estão, tem a Bossa Nova. Que não sei se é o maior fundo de private equity do Brasil, um dos maiores. É o maior, é o mais ativo e o maior em quantidade de investimentos. Então, da América Latina, não do Brasil, América Latina. Então isso tem um peso. O pessoal vê assim, olha, é um investidor qualificado, no sentido de que ele consegue analisar melhor, que investiu na Lilu. Então a empresa, ela já sobe, né, na cabeça das pessoas que estão olhando valoriza de fora. Quando eu fui investir no Biscoint, por exemplo, os caras falaram, valemos 5 milhões. Eu falei, como que vale 5 milhões, né? E eles já tinham investidores? Já tinham feito uma rodada e nessa rodada eles queriam vender 15% para 3 pessoas, 5% para cada um. E as outras 2 pessoas que queriam entrar eram donos de corretoras de criptomoedas. Então, gente que entende do negócio, né? Eu falei, se esse cara quer comprar... Foi assim só que você foi, né, amor? Fui na onda deles. Se esse cara quer comprar, é porque ele tá vendo valor naquilo. Então não é tão absurdo assim esse valuation que eles estão falando. Ainda mais com o crescimento que eles já tinham feito, embora em muito pouco tempo, e também com o crescimento da indústria de criptomoedas. Então acabou que eu corri muito risco, porque não é adequado você investir em uma única startup. É legal você montar realmente um portfólio, um pool de startups, né? Mas acabou que eu acertei bastante naquilo. A gente falou de riscos, mas falando da parte benéfica agora, né? Dando os números do Biscoint. Eu entrei comprando 5% por 250 mil. Então a empresa valia 5 milhões. O Biscoint acabou de fazer uma outra rodada agora. Não vou dar muito spoiler, mas vai ter vídeo sobre isso ainda lá pra frente. E agora o valuation do Biscoint está em 26,6 milhões. E quando eu entrei foi em maio do ano passado. Então você multiplicou por? Foi com uma rentabilidade de 432 vezes. 432%. Ou seja, 4 vezes. Em um ano. Você multiplicou 4 vezes os 250. Na verdade, então, o teu multipliquei por quase 5, não, né? Então mas os a seus rentabilidade 250 já 432%. valem 1 milhão. Se você quiser sair hoje, você já receberia 1 milhão em troca, pelo menos 1 milhão em troca dos teus 250 iniciais. Só que eu não quis sair pelo seguinte... Vai crescer mais ainda. Até porque os investidores que entraram são pessoas que podem ajudar muito o negócio. Mas esse é o ponto bom. O ponto ruim é que a empresa poderia ter quebrado. Isso poderia acontecer. Mas a questão é que, se um investimento, quando dá certo, pode me dar 432% de rentabilidade, ou muito mais do que isso, com um acerto eu consigo compensar uma série de erros. Que você perdeu, né? Exato. Pegando até um caso... Essa é a beleza da diversificação, né? Isso. Pegando até um caso de uma empresa que fez um IPO agora. E nem toda startup, pelo menos um investidor, não vai chegar até o IPO. O cara pode sair antes. Ele sai antes. Mas pegando o caso da Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas muito grande, e ela foi a primeira corretora a fazer um IPO agora. O João fez um post sobre isso, achei muito bom, inclusive. Ele listava lá as várias rodadas de investimento da Coinbase. Na primeira rodada dela, no ano de 2012, ou seja, 9 anos atrás, em 2012, eles valiam 6 milhões de dólares. E no IPO, que foi agora... E o cheque foi de 600 mil. Isso, cheque de 600 mil por 10%, eles valiam 6 milhões de dólares. E no IPO, que foi agora, a Coinbase foi avaliada em 85 bilhões. Isso é uma multiplicação de mais de 14 mil vezes no investimento. Então basta acertar grande uma única vez, que você pode ter errado 13.999 vezes. Que vai compensar ainda.